Olá, queridos, queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um JetCast. Hoje o JetCast está muito especial, porque a gente vai falar sobre um tema que a nossa igreja ela levanta, que é o cuidado, que é o discipulado, que é o acompanhamento. E estou aqui hoje com duas pessoas que têm histórias muito boas acerca do clã, acerca do cuidado, acerca do discipulado, enquanto igreja. Por isso, fica conectado aí, você que está me escutando, me assistindo. E quero dar aqui as boas-vindas à Ávila e à Gabriela. Sejam bem-vindas ao JetCast. Obrigada. Olá. Tudo bem com vocês? Sim, tudo bem. Tudo bem? Tudo certo. Então tá bom, que legal. Gente, vocês... Ávila, quanto tempo você está na igreja já, aqui na Jet? Aqui na JET faz 5 meses. 5 meses. Sim. Nossa. E você, Gabriela? Fazem Gabi? 3 anos já. 3 anos? Sim. Sério? 3 anos? Aham. Nossa, como passa, né? Aham. E como que você chegou na igreja? Foi através do clã. Eu fui convidada para vir no clã. E aí eu fiquei um tempo indo no clã sem ir na igreja. E aí depois eu comecei a ir nos cultos de quinta. E aí depois que, eu me enturmei mais com os jovens, eu comecei a ir no culto de sábado. Nossa, 3 anos eu achava que era menos, acredita? Sim. Eu achava que era muito menos. E no clã de quem que você ia? Você começou aí? No clã Yavé, da Sabrina. Que legal. E como que foi a sua história de conversão? Então, eu tava passando por um momento bem difícil com os meus pais e com a minha irmã. Minha irmã, ela tava com uma doença que ninguém conseguia descobrir o que era. A gente Ela é levou mais nova que você, né? Sim. Ela tava com, acho que 4 anos por aí. E aí a gente levava ela em todos os médicos e ninguém conseguia achar o que ela tinha. E aí isso começou a gerar um turbilhão de coisas dentro da minha casa. Os meus pais começaram a ter brigas, discussões, e aquilo foi abalando toda a estrutura da minha casa. E aí eu comecei a também ter muito problema com crise de ansiedade, crise de pânico. E eu descobri uma lesão na minha coluna também, e isso fazia com que as minhas crises piorassem. Aí, foi uma confusão de coisas, tudo no mesmo momento. E aí eu tentei várias coisas, terapia, várias formas de, me ajudar a passar por isso. E aí um dia eu fui convidada pra ir no clã. E eu fui. Por uma amiga? Foi pela Laurinha. Ela estudava comigo que na legal. escola. E aí ela me convidou pra ir e ela não sabia o que eu tava passando. E ela falou assim pra mim, eu senti de te convidar pra ir no clã. E ela me convidou e desde a primeira vez que eu fui, eu nunca mais parei de ir. E não era porque, talvez eu queria tanto ir. É porque eu sabia que aquilo era o que eu precisava, sabe? Ali eu encontrei um Encaixou com aquilo que você refúgio. precisava. Uau, Exatamente. que legal. Ávila, e como que foi o teu processo de conversão? Você veio do Rio Grande do Sul, né? Passo Fundo, você morava? Passo Fundo, isso. Na verdade, eu sou carioca. Ah, Sim, faz 4 anos que eu estava morando em Passo Fundo, que é o meu tempo de casada. E, assim, foi tudo muito novo. e como que você foi parar em Passo Fundo, você sendo do Rio? Foi através do casamento. Na verdade, eu no Bendito Rio de fruto, Janeiro... então. Exatamente. Deus preparou tudo. Minha bênção estava no Rio Grande do Sul. E, assim, eu sempre postava vídeos cantando nas redes sociais, louvores, né? Eu cantava. E daí o meu esposo, que é gaúcho... Agora você não canta mais louvor? Canta. Sim, mas na verdade Brincadeira. a minha prima, não tem problema. A minha prima é casada com o irmão do meu esposo, né? E daí eu sempre postava vídeos cantando e um dia o meu cunhado, que é o irmão do meu marido, estava assistindo um vídeo meu e de repente o meu esposo chegou na casa dele. Aleatório, assim? Aleatoriamente ele chegou e ele escutou a voz, aí ele achou a voz bonita e perguntou quem era. Daí o irmão dele falou, é a prima da Ed e tal, mas até então ele não tinha me visto. Daí, num outro dia, ele chegou lá e perguntou de novo, lembrou da voz e queria ver. E daí o irmão dele colocou um vídeo meu lá e ele olhou. Ele disse que quando ele viu, ele falou assim, bah, porque gaúcho fala, né? Bah, mais uma nega dessa me ajeitava. E tô aqui, graças a Deus. Sério? Sim, foi um processo assim, foi tudo... Deus preparou tudo, como tudo na minha vida é sempre o inesperado. A gente se planeja, a gente tem sempre um pensamento, mas Deus sempre faz o diferente, que é para a gente poder chamar de milagre, né? Que é aquilo que a gente nunca espera. Então, assim, hoje eu tenho um casamento abençoado e eu morava no Rio Grande do Sul
com ele. E daí também Deus me trouxe aqui para a JET de uma forma sobrenatural que eu não imaginava. Se você me perguntasse o que eu imaginava há 5 meses atrás seria totalmente diferente, mas eu posso dizer que hoje eu tenho vivido o melhor de Deus, assim, de toda esse período da minha vida, eu posso dizer que eu tenho vivido a plenitude e a graça de poder viver literalmente para a obra de Deus. Então, não tem explicação da gratificação que é você entregar a tua vida nos caminhos do Senhor e deixar que Ele resolva. E só ouvir a voz dizer, sim, Senhor, eu vou. E é o que eu estou fazendo aqui. E quando surgiu a possibilidade de você vir para cá, como que você teve clareza que de fato era para você vir? Não pelo fato de talvez oportunidades de cantar, né, de exercer o seu dom, mas assim, aquela certeza que não é diante dos seus olhos ou daquilo que você consegue pegar algo palpável. Como que teve essa... Olha, a certeza foi porque Deus literalmente falou claro para nós. A oportunidade que eu tive para vir a primeira vez aqui em Chapecó foi através da Conferência Conquiste, né? E daí, 5 dias antes, olha só como é que foi tudo muito rápido. 5 dias antes, eu estava na igreja que eu congregava lá. Meu esposo também cantava comigo numa orquestra, nós fazíamos parte. E quando acabou o culto, Deus usou um irmão que nós nunca tínhamos visto, acho que era visitante, não sei. E ele disse assim para nós, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Falei, amém. Pode falar, irmão. E daí ele disse assim, entre outras coisas, ele disse, olha, Deus manda dizer para você, eu não sei se você e teu esposo têm projeto de sair de Passo Fundo, mas Deus manda dizer que o tempo de vocês aqui acabou. Isso foram 5 dias antes da conferência. E ele disse assim, aproveite quem vocês têm aqui, porque Deus tem pressa. E pronto, falei, amém. Né? Até então, não imaginava o que Deus reservava, mas amém. Viemos à Conferência Conquiste, foi uma bênção, assim, foi um marco, né? Espiritual, eu digo, para a minha vida. E na sexta-feira, Deus usou uma irmã e ela disse para mim assim, Deus manda te dizer para que você entre na porta que Ele está abrindo para ti. E daí eu pensei, mas que porta? Eu estou bem no meu trabalho. Sim, eu estou bem no meu trabalho, tá tudo bem aqui. Meu marido, a gente não pretendia se mudar e nem mudar de emprego nem nada. Enfim, amém, recebi. Quando foi no sábado, através do pastor Vitor Hugo também, ele chegou para mim, entregou basicamente a mesma coisa que a irmã tinha falado, ele confirmou e também disse com relação à porta. Eu falei assim, amém, tudo bem. Conversei com meu esposo e continuamos adorando, sabe? E a gente pensou assim, se Deus tem algo para mudar na nossa vida, pode ser daqui a 1 ano, 6 meses, não sei, talvez não seja agora. E passou a semana, voltamos para casa, passaram 3 dias, eu recebi o contato do pastor para vir para a JET. Na hora, quando eu recebi esse contato, a gente não titubeou, pastor. Sabe por quê? Porque Deus já tinha avisado. E eu aprendi que quando é de Deus, a gente não tem dúvida. E eu não me sinto privilegiada ou menina dos olhos de Deus, aquela que é assim, sabe? Mas o amor de Deus para conosco, o cuidado de Deus, exatamente. Eu vejo como um cuidado muito grande, porque eu sempre falo para Deus, Senhor, se for para eu tomar alguma atitude, alguma decisão que precise mudar a minha vida, que o Senhor me dê certeza, não me deixe ir errado, sabe? Para depois cair e errar. Não. E foi muito claro. E quando eu falei para o meu esposo, olha só, eu cheguei para ele, eu pensei assim, meu Deus, como é que eu vou falar isso para ele? Porque vai mudar a vida dele por algo que é para mim, é comigo, né? E ele sempre foi muito parceiro. Quando eu cheguei para falar com ele, ele olhou para mim, eu lembro até hoje que ele olhou para mim, eu estava meio assim, e ele disse, tudo bem, amor, Deus já tinha nos avisado. Vou pedir demissão do meu trabalho e eu vou. Vamos viver o que Deus tem para nós. E foi assim. Não teve, pastor, eu não tive que argumentar, eu não tive que falar nada, porque Deus já tinha preparado tudo. Uau. Deus já tinha preparado o terreno, já tinha preparado o coração dele e também o meu coração. Então foi tudo. E aí é um negócio interessante, é que às vezes as pessoas elas não percebem. E, gente, ao mesmo tempo, eu, Lucas, né? Ao mesmo tempo que a gente sabe que a vontade de Deus às vezes é meio subjetiva, né? Beleza, a gente sabe que é bom, perfeito e agradável, mas às vezes no nosso dia a dia a gente fica naquela, né? Por fé, porque você anda debaixo da fé, que você não vê, não consegue pegar, mas você sabe que existe. Sim. O plano de Deus a gente sabe que existe, muitas vezes você não consegue pegar. Ao mesmo tempo que tem isso, essa certa complexibilidade, ela é fácil de se entender.
quando você aplica os critérios. Quais são os critérios? Os princípios, né? E aí você falou um negócio legal. Vários negócios legais, mas um bem bacana, que você falou que assim, tudo fluiu. Sim. Tudo fluiu. E às vezes eu percebo que as pessoas elas querem empurrar, impor, forçar algo que não é a vontade de Deus, mas é a vontade da pessoa, e ela, sabe, ela se coloca naquele relacionamento, ela se coloca naquela decisão e vai forçando, e vai forçando, vai forçando, vai forçando, até que, sabe, não, eu tô querendo me convencer que essa é a vontade de Deus, eu tô querendo me convencer, mas não é, Sim. só tá perdendo tempo, né? Só Sim. tá perdendo tempo, só tá postergando algo que ali na frente você vai ter que fazer o caminho de volta. Sim, e foi num momento, Pastor Lucas, que eu e meu esposo, a gente sempre foi muito ativo nas coisas da igreja, tudo, sabe? E teve um momento que nós conversamos e a gente estava dizendo assim, ai, amor, eu sinto que a gente pode fazer mais para o reino, a gente estava sedento de trabalhar mais, a gente tinha atividades na igreja que congregávamos, só que sabe quando chega aquele momento que parece que você chega aqui e você fala, não, eu consigo, eu posso fazer mais para Deus, só que não tinha oportunidade. E nós oramos pedindo para Deus, a gente falou, Senhor, nos dê a oportunidade de fazer mais. A gente quer viver mais e a gente sempre fala, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. E quando Deus dá a oportunidade, muitas vezes a gente tem medo. Então, o que aconteceu conosco foi isso. A gente entendeu que foi a resposta do Senhor para nós. Porque hoje aqui na JET, nossa, a gente não para. A gente literalmente não para com a obra e é com prazer. Você vê que é com bastante alegria e as coisas fluem, sabe? De uma forma tão sobrenatural que muitas vezes, pastor, as pessoas me perguntam, Ávila, como é que eu gosto dessa tua alegria, como é isso? Gente, vocês não têm noção de como é bom viver literalmente para Deus e fazer as coisas de forma que você percebe leve, que né? leve, e quando você sabe que as coisas acontecem não pelo teu controle, mas pelo controle de Deus. Porque se fosse pelo meu pensamento, eu nunca imaginei viver o que eu tenho vivido, assim, eu digo com Deus, sabe? A partir do momento que eu vim aqui para a JET, superou todas as minhas expectativas. Eu não quero dizer que Deus só está aqui, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que o Senhor prepara toda a circunstância e vive quem quer viver, sabe? E eu sinto que... E algo, você e Deus, uma estação Exatamente. sua com Deus, e isso é poderoso. Né? Exatamente. E Gabriela, você que é uma pessoa jovem, Sim. né? Quantos anos você tem? 18. 18 anos? Bem novinha. Ah, eu me lembro dos meus 18 anos. Faz muito tempo, não. Mas você já teve algum momento da sua vida que você precisou tomar alguma decisão e você falou assim, meu Deus, pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? E você teve clareza disso? Sim, já teve momentos que eu precisei tomar decisões enquanto eu estava no mundo e enquanto eu estava na igreja, né? E eu vejo que, tipo, a diferença entre tomar uma decisão no mundo e tomar uma decisão na igreja é que quando você tá com Deus, você tem paz naquilo que você tá fazendo. Porque você sabe que a vontade de Deus é a melhor possível, sabe? E muitas vezes eu vejo que, tipo, eu até falo com os meus pais bastante sobre isso, que Deus fala muito comigo através da leitura bíblica, sabe? Então, várias vezes, tipo, eu estava prestes a ter que tomar uma decisão, tipo, vou escolher a minha faculdade, né? Eu preciso decidir qual faculdade eu vou. E, tipo assim, eu abria a Bíblia e eu falava, Deus, me ajuda, fala comigo de alguma forma. E, tipo, ali eu encontrava segurança, sabe? Eu encontrava a resposta de Deus pra minha vida. E muitas das decisões que eu tomei foi através da palavra de Deus, sabe? Uau. Foi através da leitura bíblica. Por isso que hoje eu incentivo muito todas as meninas do clã, as pessoas Legal. que eu tô entrando em contato, porque às vezes as pessoas têm uma visão muito que a Bíblia é antiquada, né? Que a Bíblia é velha, ou sei lá, que ela não é atual. Mas não, o jovem, é um dever do jovem ler a palavra de Deus, porque ela é viva, é eficaz e ela nos ajuda em muitos Você momentos, tem uma né? situação que te marcou, assim? Então, eu acho que uma situação que me marcou muito é a questão de duas coisas, na verdade. A ansiedade e a minha faculdade, né? Minha escolha da minha faculdade. Porque o meu sonho da minha vida era ser bailarina profissional. Ah, E, que legal. e aí, tanto que eu fiz vários anos de balé, eu fiz 7 anos de balé, eu tava prestes a me formar Aham. com 14 anos,
bailarina, né? E eu descobri uma lesão na minha coluna. E aí o médico falou, ó, você não vai mais poder dançar. E ali, pra mim, o meu sonho tinha acabado, né? Com Eu falei pra 14 minha mãe, anos, aham, uma criança recebendo uma notícia exato. dessa. E eu falei pra minha mãe, mãe, o que que eu vou fazer agora? A minha vida acabou porque o meu sonho tá destruído e eu não tenho nenhum outro talento, eu não sei o que fazer. Essa era a minha visão, Uau. né? E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo que, na verdade, talvez Deus tinha feito aquilo, tipo, eu tinha sido uma permissão de Deus para que eu pudesse abrir os olhos para enxergar o que ele realmente tinha para minha vida, onde ele realmente ia me usar. E aí, com o passar do tempo, com o passar de muito estudo bíblico também, eu fui entendendo que o meu chamado é salvar vidas. Por isso eu estou no Ministério Salva Vidas e por isso a profissão que eu escolhi, que Deus escolheu para mim, é medicina. Que legal. E, tipo, eu vejo hoje o quanto a minha vida é usada nesse sentido, sabe? De realmente resgatar pessoas, de realmente, talvez, trazer uma palavra. Hoje tem um amigo meu que ele tá agora na igreja, e aí ele falou pra mim, nossa, você foi a primeira pessoa que orou por mim, que tocou a minha vida, e eu nem me lembrava, sabe? Tipo, mas pra mim aquilo é a resposta de Deus pra me falando que ele tá me usando, sabe? No lugar onde eu tô inserida, que não importa, tipo, as minhas limitações, que ele me usa, porque mesmo quando eu não sou fiel a ele, ele é fiel a mim, sabe? Sabe que tem algo chamado na Bíblia não, né? Mas um fenômeno que acontece, até o Thiago Brunet fala muito sobre isso, que é a zona da expulsão. José, ele se torna o governador do Egito, mas ele precisou ser expulso do contexto familiar dele, precisou ser escravo. O detalhe é que você vai perceber que muitas vezes quando Deus quer fazer algo grande na vida de alguém, a primeira coisa é expulsar do contexto, né? Veja com Abrão. Ele fala assim, ó, deixa a tua terra, a tua parentela e vem aqui seguir. Então, o que Deus está falando com Abraão? Ele está falando, cara, a partir desse momento aí, você vai precisar deixar suas convicções de lado, porque aquilo que eu tenho para você transcende as suas convicções, transcendem o seu conforto, a tua segurança. A partir de agora, a tua segurança vai ter que estar em mim, se você quer viver tudo que eu tenho, né? Só que você é uma pessoa jovem para todo mundo é difícil, né, Ávila? Para todo mundo é difícil confiar e tomar decisões. Agora, o que faz, Gabriela, você entender que com 18 anos Deus tem grandes coisas para você? Porque, às vezes, muita gente tem a seguinte mentalidade. Eu vou curtir a vida até 25 aqui, até 30, vou viver e depois eu me resolvo com Deus. Só que você não, você com 18 anos, jovem. Eu fui assim também. Sou jovem ainda, mas eu com 17, 16 eu já era muito envolvido. Costumo dizer que eu já fazia o que eu faço hoje, guardadas as proporções. Mas eu já, digamos assim, pastoreava, né? As pessoas já cuidava, já discipulava, já pregava. E eu tive essa convicção dentro de mim, mas eu queria escutar você falar. Sim. Então, eu acho que a principal coisa que me fez permanecer é entender que a identidade que eu tenho em Deus, Deus me olha de um jeito que nenhuma outra pessoa vai ser capaz de me ver, sabe? A identidade que eu tenho em Deus, porque assim, eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito taxada como tímida. Tipo assim, a minha infância inteira, a minha vida inteira, as pessoas falavam pra mim, a Gabi é tímida, por isso ela não faz isso. A Gabi é tímida, por isso ela tem ansiedade quando ela vai apresentar trabalho. E eu ouvi tanto isso que isso virou uma verdade na minha vida. E eu cresci pensando, não, eu sou tímida, então tá tudo bem se eu sofrer quando for apresentar trabalho. Então, tipo, eu Assim, é normal eu sofrer porque eu sou assim? Porque eu sou assim. E quando eu fui inserida dentro do clã, as meninas, tipo, acaba que tu desenvolve uma comunicação, né? Uma habilidade de comunicação, porque o clã é uma roda de conversa para você trocar E experiências. de pessoas que semanalmente estão juntas, Exato, amigos, intimidade, você né? cria uma confiança. E ali, Deus falava muito comigo, eu vou te usar na comunicação. Porque você não é tímida. Em mim, você não é tímida. Nossa. E aí eu descobri que a minha identidade em Deus, eu não sou tímida. E aí eu fiquei assim, meu Deus, peraí que, né, minha cabeça não raciocina. E aí eu falei, cara,
Eu sentei com a minha mãe e eu falei, mãe, eu sou tímida ou eu não sou tímida? Porque Deus me fala que eu não sou tímida. Uau. E as pessoas me falam que eu sou tímida. E ela falou assim, filha, você ter vergonha, às vezes, não significa que você é tímida. E aí eu parei pra pensar, é verdade, sabe? O fato de eu ter vergonha, mas eu começar a enfrentar ela e dizer eu não sou tímida, vai fazer com que a minha Nossa, identidade em que Deus se legal isso. firme e se forme e fala, cara, Deus consegue me usar hoje na comunicação porque eu enfrento a minha vergonha Então quando hoje eu você sinto. tá gravando aqui é pisar na cara do capeta. Né? É, mais ou menos. Sem, Porque eu vejo sem que... envergonhar o capeta. Né? É, porque eu vejo que também, com o passar do tempo, tipo, com a minha ansiedade também foi assim. Eu tive que declarar. Eu me sentia muito sozinha. E eu declarava, Deus tá aqui comigo, Deus tá aqui comigo. E se tornou uma verdade tão forte que eu comecei a sentir Deus comigo. Tipo assim, por isso que eu falo para as pessoas que sofrem ansiedade ou crise de pânico, assim, tudo bem, façam terapia. Mas é muito importante você declarar sobre a sua própria Que vida. não é aquela realidade Exato, do céu essa pra não ela. é a minha realidade. Eu não tenho ansiedade, Uau. eu sinto isso, Uau. né? Então, eu vejo que às vezes muitas pessoas me perguntam, mas como que você conseguiu fazer para enfrentar isso? E eu falo, foi Deus, porque eu falava, Deus tá aqui comigo. Pai, você tá aqui comigo. Eu sinto você. E de tanto que eu declarei isso, eu comecei literalmente a sentir a presença de Deus comigo. E aquilo me trazia segurança, até que chegou um ponto em que eu fui curada. Então, são coisas que eu acho que às vezes as pessoas confundem um pouco. Às vezes não é que você é de um jeito, mas você sente aquilo naquele momento. Isso me remete muito um devocional que eu fiz que eu gosto muito, que ele fala sobre crucificar as emoções. Sabe? Tipo, eu vejo que muitas vezes as nossas emoções nos levam para um caminho que não é a vontade de Deus, né? E muitas vezes a gente precisa ser racional e falar: não, eu não sou assim. Eu posso estar sentindo vergonha, mas eu não sou uma pessoa tímida. E a partir desse posicionamento, Deus vai fazer com que tudo coopere, ele vai abrir as portas e ele vai te usar pelo teu posicionamento. Sabe que você falando aí, eu lembrei de um negócio. A Betina, desde que ela nasceu, eu e a Karen, a gente sempre fala pra ela que ela é forte e corajosa. Sempre. Porque eu fui uma pessoa que sofri muito, igual você. Com timidez, com vergonha. E da mesma forma, muito parecida, eu entendi que para que eu vivesse tudo aquilo que Deus tinha pra mim, eu tinha que vencer isso. Então, fui pra uma linha de ler muito, sabe, de me instigar a falar. Quando eu vi, hoje eu consigo conversar em qualquer lugar e, ok, aprendi a dominar isso. Mas não foi sempre assim. E quando a Karen engravidou, eu lembro que eu e a Karen, a gente sempre conversava que eu não queria que a Betina sofresse o que eu sofri, especialmente. Falava, peraí, a pessoa que não sabe se comunicar, esse cara sofre muito, né? Sempre tá à mercê da decisão dos outros. Essa é a verdade, né? Fica ali, eu tenho até minha opinião, mas eu guardo, né? Tá com timidez ali. E eu lembro que eu falava pra Karen, na barriga pra Betina ainda, eu falava, a Betina vai ser convicta, a Betina vai falar. E de fato, ela é o gênio que eu falava. Às vezes até demais. Tem que dar uma aprumada nela ali. E a gente sempre declara sobre a vida dela que ela é forte e corajosa, forte e corajosa, forte e corajosa. E esses dias, ela tava com uma situação. A gente tava percebendo que quando nós chegávamos em algum lugar, ela começava a se esconder atrás da perna da Karen, ou da minha perna, assim, se esconder criança, né? Aí a gente percebeu isso e já tava ficando frequente isso. Ia numa janta. Chegava na casa de alguém, a Betina se escondia atrás de nós, não dava oi, não dava boa noite. Eu falei, peraí, tá alguma coisa errada. E aí a Karen começou a falar isso, ó, filha, você não é tímida. Tudo que você falou, o poder da palavra, né? Declarar a realidade do céu. Você não é tímida, você é forte e corajosa, forte e corajosa. E naquele dia que a Karen começou a falar isso de uma forma muito intencional ainda mais pra ela, nossa, foi um dia que ela não parava de falar. Foi um dia assim que a gente chegou à noite e eu e a Karen conversando, a gente falou assim, nossa, mas forte e corajosa, mas podia falar um pouquinho menos, não parou de falar o dia inteiro, sabe? Mas assim, é uma realidade, e quando eu tô levando ela pra escola, que ela começa, criança, né? Não quero ir pra escola, aconteceu alguma coisa, um amiguinho não emprestou, a prof falou algo que não gostou, que eu começo a declarar essas palavras sobre a vida dela, eu percebo que ela começa a descansar. Sabe, ela começa a pensar, a trazer à memória isso. Por isso até que a Bíblia fala que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança.
constantemente. Constantemente, seja a área que for, a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança, essa realidade do céu. Bem interessante esse negócio que você falou. Declarar, né, a realidade do céu, declarar a realidade do céu. Não se comparar, né, não se taxar, isso é bacana. Sim, e algo que ela falou que eu achei muito interessante, quando ela falou da questão da identidade, né, Gabi? Eu falo por mim. Hoje, quem me vê cantando nos cultos, né, fazendo parte do Ministério de Louvor, não imagina o quão retraída eu era há um tempo atrás. Na minha família, Pastor Lucas, todo mundo é músico. Quem não toca, canta. Quem não canta, toca. E daí eu pensava assim, desde pequena, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que aprender a fazer alguma coisa. Só que, por um período, a minha mãe sempre me apoiou demais, desde pequena. E o meu pai não tanto. E era uma coisa que eu acho que... Acredito que fosse, um levante do inimigo para atrapalhar a promessa que Deus tinha para minha vida, que era com relação ao louvor. Eu lembro quando eu era mais nova, tinha acho que uns 12 a 13 anos, eu decidi que eu queria aprender a cantar. E eu pedi minha mãe para me colocar numa aula de canto. Só que lá em casa, é só meu pai que trabalhava, minha mãe era do lar por conta dos filhos. E daí, quando minha mãe foi falar com meu pai para eu fazer aula de canto, ele falava que não ia gastar dinheiro, não ia investir, porque eu cantava muito mal e não ia pagar nada. E daí a minha mãe, de todo o coração, que ela sabia que era algo que eu queria, ela inventava umas contas de mês para poder pagar uma aula de canto. Para poder pagar uma aula caixa 2. Tipo um caixa 2, para poder pagar uma aula de canto para mim. E eu lembro que eu ficava tão feliz, sabe? Tudo que eu aprendia, cada aula que eu ia, eu aprendia. E eu chegava em casa super feliz. E eu lembro que a professora, ela fazia a cada 3 meses um recital para a gente apresentar para os familiares e amigos o que a gente tinha aprendido. E eu sempre chamava o meu pai e ele falava, eu não vou para ver você passar vergonha, para você me fazer vergonha, para você cantar mal, eu não vou. E eu lembro que eu ensaiava em casa, às vezes, até para as apresentações, e ele gritava, cala a boca. Sim, era algo que incomodava. Sim, pastor, por Deus. Cala a boca. Não fica cantando, que você canta muito mal. E daí eu ensaiava quando eu ia tomar banho, porque tem aquela história de cantando no chuveiro, ninguém pode te incomodar. E eu ficava, acho que 1 hora cantando debaixo do chuveiro para ele poder não brigar por eu estar cantando. Aí brigava porque você gastava muita água. Pois é. Mas o negócio era que eu queria cantar. E eu lembro que depois, quando eu fiquei muitos anos fazendo aula, e depois, quando eu decidi parar, né? E daí ele me ouviu, ele foi na minha última apresentação, que eu já convidei todo mundo, e daí não convidei, porque ele nunca ia. E daí, na última, ele foi, e eu só vi que ele estava lá quando eu estava me apresentando. Quando acabou, ele chegou para mim e falou assim, nossa, filha, como você canta bem, eu vou investir em você. Daí eu lembro que eu falei, erradamente, claro, que eu falei assim, pai, agora não precisa. Agora eu vou trabalhar, vou fazer outras coisas, eu não vou viver de música, eu não quero isso para mim. E daí o tempo foi passando, e sempre a música na minha veia, eu sempre parava e acabava, saía e acabava em coral, saía e acabava, e era um negócio que tudo me direcionava à música. E eu lembro que, recentemente, depois que eu vim morar no Sul, fiquei mais distante da minha família, mas todo tempo a gente se falando. E agora, hoje em dia, pastor, a minha mãe fala que toda vez que tem algum vídeo meu na internet, meu pai baixa a música, bota num pendrive e fica andando com um radinho por onde ele vai, para as pessoas ouvirem que é a filha dele que está cantando. Mas tudo isso aconteceu quando eu descobri quem eu era em Deus, sim. Sabe? Porque antes eu tinha vergonha de cantar, porque eu absorvia aquilo que eu ouvia dentro da minha casa. E muitas vezes, até mesmo dentro da nossa casa, a gente não tem o apoio esperado e a gente, não vou mais e tal. Meu pai, minha mãe, que são as referências maiores que nós temos, né? Às vezes não nos apoiam. Mas hoje eu posso dizer a diferença que Deus fez na minha vida quando eu entendi o propósito de Deus para mim e quando eu entendi para que eu fui chamada. Eu falei assim, não, sabe? Eu reconheci a questão da identidade, né? E hoje eu digo, eu abro a minha boca, pastor, se eu tiver a oportunidade de cantar em qualquer culto, é muito gratificante para mim quando alguém chega e fala assim, Ávila, eu senti Deus. Deus falou comigo através do louvor, através da sua voz. E é para isso que nós estamos aqui. É usar daquilo que nos causou medo, daquilo que nos causou insegurança, para fazer a gente subir maiores degraus. E é isso que eu sinto hoje, sabe?
para muitas pessoas, né, Pastor Lucas, cada um tem o seu gigante, né? Sim. Para você, antes o teu gigante era a timidez, e olha onde você tá, né? Antes o meu gigante também era aquela insegurança de tipo, Sim. eu não faço legal, Sim. meu pai disse que não é bom, mas hoje eu reconheço que o meu pai maior é ele, é Deus, que se eu tô agradando o coração de Deus, todas as demais coisas e todas as situações vão ser propícias, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E é a gente fazer o ID, né? E é isso. Cada um tem o seu gigante, é isso aí mesmo. Quando você chegou aqui na igreja, Uhum. você logo foi participar de um clã. Sim. E como que foi essa experiência? Maravilhosa. Meu Deus do céu. Quando eu vim pra cá, eu nunca tinha tido essa experiência, porque a igreja que eu congreguei por 26 anos, até o período de eu casar, né? Uhum. Era a igreja mais tradicional, não tinha essa questão de clã e tudo mais. Então, assim, eu não fazia ideia de como era. E lá no Rio Grande do Sul também não tinha clã e nem células, né? Como muita gente conhece. E quando eu vim pra cá, foi algo muito novo. Eu lembro que eu fui ao clã do Lipão, que é meu líder hoje, né? Lipão, né? Sim, o clã do Lipão. E eu lembro que foi do nada. Gente, eu me senti muito importante, porque foi assim, o Lipão me mandou uma mensagem. Eu nunca tinha falado com o Lipão, no máximo uma paz do Senhor, graça e paz, e aí, tudo bem? Do nada chegou uma mensagem no meu celular do Lipão. Graça e paz, irmã, tudo bem? Eu falei, tudo. Irmã, te espero hoje no meu clã, tal horário, tal. Daí eu virei pro meu marido e falei assim, amor, a gente tem um clã pra ir hoje. Foi assim, aí o Everton falou, tá, vamos. E daí, quando a gente chegou lá, assim, tinham só pessoas que a gente nunca tinha visto. Mas, cara, foi cada sorriso melhor do que... Sim, sabe? É algo que quando você entra no lugar, você se sente tão importante. Eu me senti a última bolacha do pacote. Ver todo mundo me abraçar, ver todo mundo cumprimentar eu e meu esposo. Sim. E, naquele momento, a gente se sentiu amado. E a gente tava nessa de... Amor, será que a gente vai fazer parte de um clã? Até então a gente não entendia essa questão da dinâmica, do cuidado, do discipulado. Mas quando nós saímos de lá, a gente entrou no carro, daí eu falei assim, eu quero fazer parte desse clã. Falei pra ele. Daí meu marido, tá, mas você não quer nem visitar outros? Eu falei assim, não, eu não quero visitar outros, porque eu me senti bem aqui. Né? E logo em seguida, no dia seguinte, já recebi mensagem dele, da Nath também, que são nossos líderes. Então, assim, o clã foi a chave de tudo, porque a gente se encontrou. É como se eu tivesse caído de paraquedas aqui na JET, só que é como se tivessem várias pessoas aqui embaixo esperando para tirar meu paraquedas, para me levar, sabe? Para dar aquela assessoria. Para isso. E hoje eu digo, olha, eu tenho só 5 meses aqui, mas parece que eu tô aqui 5 anos, há 10 anos, porque eu literalmente me sinto em casa, eu literalmente me sinto à vontade. E a experiência do clã, eu digo que eu faço no nosso clã, agora a gente já tem um clã, e eu tento fazer com que as pessoas que visitam o meu clã sintam a mesma coisa que eu senti no dia que eu fui. Porque faz toda a diferença, né? A gente aprende a fazer as coisas com excelência. Algo que eu tenho aprendido muito aqui na JET. Não dá para fazer meia boca quando a gente quer resultados maravilhosos. Exatamente. Então, assim, o tanto de pessoas que chegam até mim, pastor, assistiram um culto, a gente estava ministrando e no final vim cumprimentar. E daí eu já pergunto, você já foi a um clã? Sim, eu já pergunto, tem que perguntar, sabe? Porque, gente, o mundo tem tantas ofertas por aí, sabe? As pessoas estão caindo, matando. E a gente que tem o melhor dessa terra para oferecer, que a palavra de Deus, que a vivência na casa do Pai não vai oferecer, tá louco? Eu chego já e... Você já foi a um clã? Não. Vamos no meu? E, tipo, a pessoa já abre um sorriso. Como que é? Daí eu explico e tudo mais. Ontem teve o clã lá em casa, gente. Nós fizemos, só pra você ter uma ideia, rapidinho. Nós fizemos um lanche de receitas da vovó. O que era isso? Era pra cada integrante levar alguma receita que você aprendeu com a tua mãe ou com a sua avó, que te lembra aquele carinho de família, sabe? Aquele ambiente que traz paz. E eu lembro que eu fiz um bolo que a minha mãe sempre fazia em casa, eu lembro desde criança. Ela fazia um bolo de baunilha que quando, muitas vezes, agora tá tudo muito mais fácil, mas muitas vezes, não tinha dinheiro para comprar o pão, abre a despensa e vê o que tem. E aí a mãe catava e pegava farinha e fazia um bolo e fazia algo. E trouxe uma alegria, vocês tinham que ver a alegria do pessoal, sabe? Então, mas o que nos deixa mais feliz
é que quem vai ao seu clã, quando a pessoa aceita um convite, é porque ela vê algo de diferente em você. Uau. É porque ela vê algo em você que chama a atenção. Uau. Porque tenha certeza, se alguém chegar para te convidar para uma festa ou para qualquer tipo de evento, ela vai perguntar, tá, mas por quê? O que tem nesse evento? Mas, cara, quando você fala do clã, você não precisa argumentar, pastor. Você é o cartão de visita, né? Exatamente. Nós somos o nosso próprio testemunho, sabe? Muitas situações a gente não precisa nem abrir a boca, só dizer, vamos ao nosso clã, e a pessoa vê, nem que seja a tua alegria que atrai, nem que seja o teu sorriso, nem que seja o teu abraço, mas que a gente tenha sempre algo para atrair, mas, claro, e trazer a presença de Deus. Então, eu digo que a experiência do clã foi algo surpreendente, que eu não imaginava que aconteceria tão rápido, mas é aquilo, é a resposta do que eu pedi para Deus há 6 meses atrás, e Deus falou assim, parece que Deus estava assim, filha, oi, é isso? Vambora! E, sabe? E foi muito rápido, é muito rápido que a gente tem vivido. Então, o interessante é que o clã, ele torna a igreja pessoal, né? Sim. A igreja próxima. Sim. Porque, vamos lá, às vezes no culto, você entra, você conversa com 2 ou 3 pessoas ali, os maiores aí com 10, né? Os mais otimistas aí, né? Sim. Os de melhor convívio com 10 pessoas, 15. Mas no culto tem 300, 400, 200, Sim. 100 pessoas, sabe? E o clã, ele vem para que você tenha, de fato, esse relacionamento ao longo da sua semana, além do culto. Torne a igreja pessoal, conhecendo a história, sabe? Conhecendo os dilemas, as dificuldades, aperfeiçoando, como ferro, afiando ferro. Isso é muito poderoso. Sabe que a palmeira, quando você tira uma palmeira de um lugar e você vai plantar essa palmeira em outro lugar, se você só pega a palmeira e planta ela numa terra ali, pega ali, faz um buraco e planta só a palmeira ali, ela morre. Agora, quando você pega a palmeira e junto com a palmeira, você pega a terra da onde ela estava. Pega ali um pouco de terra. E você planta essa palmeira num outro lugar, mas com a base toda da terra que ela já estava, ela sobrevive. Ela fica forte. Sabe? Então isso é você ser igreja. Por isso que é importante por isso que nesse processo da adaptação sua de transferência, né, de um lugar para o outro, Sim. foi importante o relacionamento, porque pensa, você está numa terra onde você não tem parente, sabe? Pouquíssimos amigos, conhecidos, né? Sim. Cara, tem que ser um negócio mais próximo, tem que ter esse vínculo, porque senão a pessoa começa a pensar, mas minha família tá lá, mas aqui, né? Começa a pensar muita coisa. Sim, e eu sempre fui muito comunicativa. E uma coisa que eu sempre pensei, eu vou sentir muita falta dos meus amigos, né? Aqui em Santa Catarina, eu não tenho ninguém. E, cara, hoje em dia, com o clã, às vezes tem coisas, tipo, qualquer coisinha diferente que acontece na minha vida, eu mando um WhatsApp, pão, e não sei o quê. Daí ele, isso aí, irmã! Sabe? É algo... Nath, eu compartilho com os meus líderes e eu sinto como amigos, além de irmãos, como amigos. E é isso que, por muitos anos, eu nunca tinha vivenciado. E hoje, isso é algo que me faz brilhar os olhos quando alguém me fala discipulado. Gente, o meu celular, eu fico o tempo todo na agenda. Quase todo dia eu mando mensagem pro pessoal do clã. E aí, vamos conversar? Vamos tomar um café? É muito importante. Gostei desse negócio de tomar café. Eu tô de dieta. E esses cafés que eu fico marcando só Jesus. Mas é uma maravilha. Assim, a alegria de ver a interação. Café é um pretexto. Né? É um pretexto. Mas eu tomo o café. Eu marco e eu tomo o café. E, assim, a alegria de ver a gente plantar realmente essa semente. A semente da parceria, a semente do cuidado, né? A semente de fazer o ID com excelência, porque não é só você buscar, você lá pesca, né? Pesca vida, pesca almas e deixa a pessoa lá como... Não, é muito mais, é o calor humano, é mostrar o amor de Jesus, é mostrar essa interação e fazer brilhar no coração da pessoa o desejo de sentir o que a gente sente. E não tem nem como dizer, pastor, assim, eu tô bem feliz. Só vivendo, né? Só vivendo, exato. E quando você começou a ir no clã, como que foi ali, você falou do processo da sua família, como é que é? Eu sei, eu já vi. Mas eu queria que você falasse. Sim. Então, os meus pais, na verdade, passaram por vários momentos complicados ali, né?
E aí, através do clã, não sei, o clã gerou algo É que diferente o clã em foi a mim. porta de entrada, né? Exato, Uma foi. transformação na sua vida. Exato. E aí, como eu tinha aquela questão da timidez, eu tinha um pouco de dificuldade para me relacionar com as pessoas. E aí, muitas vezes eu vim na igreja sozinha. E aí, os meus pais viam aquilo e ficavam constrangidos, porque eu tava lá sozinha e eles não estavam lá comigo. E foi por isso que eles começaram a ir na igreja, né? Antes de ir pro clã. Constrangimento. Aham. E aí, quando eles iam pra me acompanhar, pra não me deixar sozinha, né? Porque eles ficaram constrangidos por não estar lá e eu Aham. estar lá. E aí, com o passar do tempo, Deus foi agindo na vida deles. E faz alguns meses até, não faz tanto tempo, que os meus pais estão frequentando classe também agora. Então, eu tô Legal, muito né? feliz porque, tipo, é algo que eu sempre incentivei muito. Mas é aquela coisa, né? Você nunca pode impor algo pra pessoa, né? Até porque eu sei que pra minha mãe é mais complicado por conta da minha irmã, né? Elas duas têm uma ligação muito forte, até por conta da minha irmã ter ficado doente, enfim, a minha mãe ficou com bastante medo. E hoje o casamento dos meus pais foi completamente restaurado. E a minha Legal. família hoje é uma família nova. É 1000 vezes melhor do que a família que eu já achava que era boa, sabe? O que Deus tem feito na nossa casa tem sido impressionante. E eu vejo, assim, literalmente, cuidado de Deus em cada parte do meu lar, assim, sabe? No começo foi bem complicado pra mim, porque, tipo, eu e os meus pais, a gente tinha hábitos do mundo, né? A gente, músicas, enfim, várias coisas que hoje a gente já não faz mais. Fazia parte da rotina. Exato, mas aí, quando Deus começou a agir em mim com essas coisas, foi estranho, porque eu comecei a implantar coisas na minha casa e eu falei assim, mãe, eu não me sinto mais bem fazendo isso. E daí ela falava, tá bom, filha, então não faz. Só que era uma coisa muito estranha, porque ao mesmo tempo que eu não fazia, eles faziam. E aí aquilo gerava uma situação muito desconfortável. E através desse constrangimento, que não foi por questão de, tipo, sei lá, obrigação, mas sim um constrangimento em amor. Eles também começaram a falar: se minha filha não faz, por que eu tô fazendo? Será que isso realmente é certo? Será que isso é bom pro meu lar? Será que isso é bom pra mim, pra minha família? E aí foi assim que aos poucos eles foram se transformando, né? Também eu falo que o curso Mulher Única me ajudou muito a Legal. entender o meu papel ali dentro da minha casa, sabe? Porque eu sempre tive muita dificuldade de me reconhecer como filha, sabe? Tipo, de assumir o papel de filha dentro da minha casa e de filha de Deus. E aí, hoje eu posso dizer que eu tô vivendo em plenitude a paternidade de Deus na minha vida. E o curso Mulher Única foi, assim, essencial. Uau. Sempre que eu falo, tipo, pra todas as meninas que são jovens, assim, que têm questões, assim, mal resolvidas, façam o curso Mulher Única, porque é um destravar, assim, na vida, sabe? Muitas chaves viradas. E não é só pra você, sabe? É pra fazer em você e depois através de você, sabe? Eu vejo que muita coisa é um curso Mulher Única, mas não é só pra você, porque vai agir de você na tua família, nas pessoas que estão ao teu redor, nas pessoas que você vai discipular. É tipo assim, literalmente o evangelho de Cristo sendo expandido, porque quando Deus faz algo em você, ele não faz para que você somente usufrua, mas sim para que outras pessoas também sejam alcançadas através daquilo, né? Sim. Por isso que eu falo, tipo, eu vejo que Deus gerou um testemunho na minha vida e na minha família, mas não é pra que a gente diga, não, Deus fez isso e acabou aqui. Não, é pra que eu alcance outras pessoas, para que os meus pais alcancem outras pessoas. Uau. Tanto que eu vejo que eu acho muito interessante hoje no clã, que às vezes vem algumas meninas me perguntar sobre coisas que eu passei há tempos atrás. E aí eu fico, meu Deus, tipo, hoje eu posso falar pra você porque eu passei por isso. Porque Deus me curou disso, então hoje eu posso te ajudar a se curar disso também. Que legal. Que legal. Não, e o mais engraçado é que você é uma jovem influenciando a casa, né? E não ao contrário, né? Os pais. Porque geralmente a gente escuta o quê? Não, porque o meu pai e minha mãe me ensinaram, né? E é diferente, quebra a lógica normal, né? Sim. Por isso é interessante que, no seu caso, foi um contexto igreja, transformação familiar. Mas talvez alguém está nos assistindo e está ou nos escutando, né? E seja a área que for,
Talvez está ali uma montanha intransponível, um problema, e a pessoa acha que não tem como e não está olhando o primeiro passo que precisa dar, né? A primeira decisão ali que precisa tomar para que ali na frente possa haver um milagre e a transformação. Nossa, Com muito, certeza. muito bom mesmo. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui no JetCast, né? Tem a lembrancinha para a primeira vez que participa. Olha aqui, ó. Eu não sei se vocês gostam de chocolate, qualquer coisa vocês podem dividir comigo. Muito obrigado. Tá aqui. Que legal. Muito obrigada. Obrigado vocês. Queria agradecer nosso patrocinador Lindt. Brincadeira, né? Eu sempre brinco com isso. Mas, gente, legal. obrigado mesmo, Obrigada, tá bom? pastor. Foi um papo muito proveitoso. Você que está nos escutando, está nos assistindo, pegue e compartilha com o máximo de pessoas. Comenta aqui o que você achou. Manda aí nos seus grupos de clã, seus grupos de WhatsApp esse episódio. Inscreva-se no canal da igreja e também aí no Spotify nos acompanha. E que Deus abençoe a sua vida.